Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos fazer alguns vídeos agora dando prosseguimento aos nossos estudos de história. Vamos falar da República Velha. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar especificamente do período que ficou conhecido como a República da Espada. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender na República é que o advento da República não foi algo popular. Tá? Então, não havia manifestações de vulto, foi uma espécie de golpe articulado entre alguns elite agrária, oligarcas, né, alguns elementos da classe média urbana e militares de alta patente que julgaram que a ideia do Conde D assumir não seria interessante e a República, o Brasil estava destoando, diversos fatores, aquelas crises que a gente viu lá, né? A crise militar, a crise com a escravidão e os negros que lutaram, tal, a crise com a igreja e a crise da abolição, né? Então, essas crises todas juntaram, as oligarquias estavam insatisfeitas, a classe média também, e resultou na proclamação da República pelo Marechal Deodoro. Né? Então, a República começa com esse golpe de Estado, né, um golpe de Estado, claramente, né, com essa proclamação, e ela é dividida nesses dois períodos aí, como nós estamos vendo, o período conhecido como República da Espada, os primeiros anos, onde chefiaram o executivo o Deodoro e o Floriano, tá, e posteriormente a República das Oligarquias. Essa República da Espada, então, ela começou com um governo provisório, chefiado pelo Marechal Deodoro, mas tinha uma comissão junto, tá? Então, esse governo provisório tomou aquelas primeiras medidas para mudança de governo, são medidas usuais em casos de revolução ou de golpe de Estado. Né? Dissolveu as assembleias, né? Câmaras de deputados, câmaras municipais, né? Extinguiu a vitalicidade no Senado, manteve alguns senadores no cargo, expulsou a família real, né? Mesmo que a família real fosse benquista no Brasil, mas evidentemente a presença dela ia fortalecer um movimento de retorno à monarquia. Né? Mudou praticamente só o nome, províncias em estados, né? Não, muda um pouco mais também, porque os estados passaram a ter mais força, muito mais força política, né? Nomeou interventores, em particular militares em todos os estados. Evidentemente havia necessidade de se tirar os governos anteriores, que eram ligados ao monarca, né? Ao Dom Pedro II. Criou a bandeira positivista, a bandeira que nós temos até hoje, com o lema Ordem e Progresso. O lema está lá na bandeira e ele é a essência do positivismo. Né? Então, o positivismo pregava que as coisas têm que estar muito bem organizadas de acordo com os planejamentos, tal, para poder se desenvolver, para poder ter progresso. Né? Esse lema, ele, evidentemente, na história do Brasil, está lá na bandeira, mas na prática ele caiu por terra. Né? Decretou uma grande naturalização, quem morasse no Brasil e quisesse se tornar brasileiro, isso foi principalmente voltado para os portugueses que viviam aqui, né? Tinham o direito de se tornar brasileiros. Tá? Decretou a separação da igreja do Estado, o Estado não era laico, o Estado era cristão, era católico, né? Era uma monarquia católica, e passou a ser um Estado laico, então, a partir de então, com liberdade de culto e com regulamentação do casamento civil. Até essa época, tanto o casamento quanto o nascimento eram registrados na igreja. Tá? Então, todos os registros civis eles eram feitos na igreja, e a partir daí surgiu a regulamentação do casamento do casamento e do nascimento pelo Estado. Convocou também a Assembleia Constituinte, o resultado foi a Constituição de 1891, que tinha como modelo aí a Constituição norte-americana, em moldes bastante semelhantes à Constituição norte-americana. Tá? Ela tinha essa Constituição, o Estado era federalista, tá? Federação de 20 estados, o poder era bastante descentralizado, tá? Então se delegava muito poder aos estados, os coronéis das guardas municipais, dos estados, da Guarda Nacional, né, desculpe, os coronéis da Guarda Nacional tinham um poder muito forte em seus estados, tá? Verdadeiras ditaduras nos âmbitos estaduais. Tá? O presidencialismo, o poder era exercido pelo presidente da República, o poder executivo,
e com o vice-presidente, governadores de estado, membros do legislativo em todos os níveis, tá? Diretamente eleitos pelo povo. Tá? Então foi uma Constituição razoavelmente democrática. Razoavelmente porque só podiam votar quem tivesse mais de 21 anos e fosse alfabetizado. Então a alfabetização era, nessa época, um corte gigantesco. Né? Os analfabetos não podiam votar e nós tínhamos mais de 2/3 da população brasileira analfabetas. Né? Então, na prática, excluía-se o voto da população mais carente, de menos recursos, que não podia se alfabetizar. Os três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, como praticamente todas as repúblicas, né, aos moldes da Revolução Francesa e aos moldes da Constituição Americana e aos moldes do que é até hoje. O primeiro governante, então, logo após essa república, esse período de governo provisório, foi Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito, o primeiro governante foi eleito pelo Congresso Nacional, o vice era Floriano Peixoto. Ele enfrentou uma crise muito forte, uma crise econômica muito forte, que foi chamada de crise do encilhamento. O seu ministro da Fazenda era o Rui Barbosa e a ideia dele era industrializar o país injetando dinheiro, tá? Então, aumentando tarifas alfandegárias para evitar as importações e facilitando só a importação de matéria-prima e emitindo moeda. Tá? Então, dinheiro, lei do mercado, oferta e da procura, né? Muito dinheiro, pouco produto, inflação. Tá? A inflação desenfreada, muita especulação na Bolsa de Valores, que já existia nessa época, né? Muitas empresas faliram e acabou culminando na renúncia de Rui Barbosa e acabou posteriormente na renúncia do Marechal Deodoro também. Tá? O Rui Barbosa foi um grande sábio brasileiro, né? Ele representou o Brasil em vários congressos, né? Vários episódios, tá? Mas efetivamente como ministro da Economia ele não foi bem. Tá? O legislativo era então dominado pelas oligarquias estaduais. Tá? E havia uma forte oposição a Deodoro. Não adianta, cara. Crise econômica, o governo não resiste, tá? Então o Deodoro tentou enfrentar essa oposição, tá? Fechou o Congresso Nacional, dissolveu o Poder Legislativo, e aí a Marinha tinha forte oposição ao que o Exército fazia, a Marinha de início era monarquista, inclusive, né? Ela ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, a esquadra da Marinha do Rio, né? E diante da possibilidade de guerra civil, então o Deodoro entregou o poder ao Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, legalmente, ele não podia, essa transposição de poder do Deodoro para o Floriano, ela não estava prevista na Constituição. Tá? O Deodoro ainda não tinha cumprido o tempo mínimo para poder transmitir para o seu sucessor, para o vice. Mas, Brasil, né? Então rasgou-se a Constituição ali, provavelmente pela primeira vez, né? E houve a ascensão do Floriano, e o Floriano aí sim agiu com muito mais energia do que o Deodoro, tá? Depois, ele já fazia, na época, já uma oposição significativa a Deodoro, né? E depois todos os governadores que haviam apoiado Deodoro, né? E colocou gente dele novamente, tá? Enfrentou muitos protestos, evidentemente, da oposição, porque ele não era o presidente legítimo, né? Revoltas, inclusive, no Rio de Janeiro, ali, Forte Santa Cruz, Forte de Lages, Manifesto de Generais, né? O Congresso, esse sim, que fazia uma oposição já forte ao Deodoro, ele simpatizou com o poder, com o Floriano, ele aderiu à causa do Floriano e legitimou o seu poder e o nomeou presidente efetivo até o final do mandato. Tá? Um primeiro feito, talvez, da República significativo foi uma ligação ferroviária com a região Nordeste, também a estrada de ferro ali de Araraquara a Jundiaí, uma ampliação dessas estradas de ferros no Brasil, mas atendendo basicamente o escoamento do café, os interesses da agricultura cafeeira, não vamos nos iludir. Floriano também enfrentou duas revoltas de grande tamanho, a revolta federalista e a revolta da Armada no Rio de Janeiro, dois movimentos que se juntaram, né? Os federalistas foram no Rio Grande do Sul, tinham dois grupos, um grupo chamado de Maragatos, outro de Chimangos. Os Maragatos, em alusão a uns nômades que moravam na região de Maragateria, na Espanha, séculos antes. Então eram andantes
né, que usavam a guerra como instrumento para sobreviver. E os maragatos, eles adotaram esse nome, antes era alvo de chacota, eles acabaram adotando. Eles queriam depor a ditadura estadual, tá? Júlio de Castilhos não largava o poder, estava no poder há mais de 20 anos, e se elegendo sempre, né, na base do coronelismo e tal, e a ideia era depor Júlio de Castilhos. Tá? E os chimangos, que eram os que apoiavam o Júlio de Castilhos, e ocorreu lá uma guerra civil e tal. Os maragatos se uniram também aos participantes da revolta da Armada, e houve uma disputa bastante sangrenta. Tá? E aí a Armada também sublevou, né, a revolta da Armada, né, pedindo uma reconstitucionalização. A Constituição tinha que ser cumprida, né? Chegou a bombardear Rio de Janeiro, foi para o sul e tal, chegaram a ocupar Florianópolis e fizeram ali um governo revolucionário. Esse governo chegou até ali a cidade ali próximo de Curitiba, né? Cidade de Lapa, né? Onde eles foram contidos pelas tropas leais ao governo, por isso que tem ali a região de Curitiba conhecida como região Heróis da Lapa, porque foi na cidade de Lapa que esses movimentos foram contidos e não puderam chegar até a capital. Tá? Então, houve uma violenta repressão, tá? A rebelião terminou com o Floriano Peixoto, que era conhecido Marechal de Ferro, terminando seu governo e passando o governo pacificamente para Prudente de Moraes, quando começou a segunda fase dessa República Velha, que nós vamos abordar no próximo vídeo. Ainda antes de passar para o próximo vídeo, é interessante colocar que nesse período houve uma forte ação favorável à classe média, tá? A burguesia que nascia, tá? Então, a ideia é que houvesse uma industrialização, diferentemente do que haveria de vir pela frente, onde efetivamente o poder das oligarquias foi muito consolidado. Ok, gente? Para esse vídeo era isso. Obrigado por ter estado comigo. Um forte abraço.